Essa semana foi a semana passada foi uma semana difícil, né? Foi o falecimento do nosso irmão Barreto, que é o esposo da nossa irmã Emília. Um homem que eu tive o prazer de conhecer, e na nossa conversa, ali na casa da Emília, falando do táxi, quando ele trabalhou, eu fiz: irmão Barreto, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de dar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? E ele entregou, Dudu, a sua vida para Jesus ali. E ele já estava ali com câncer. E acompanhamos. Semana passada nós fomos no hospital. E o médico já tinha falado: chame a família, não há mais o que fazer. E aí eles cogitaram, né, de batizá-lo, né, porque ele aceitou Jesus com muita seriedade. E aí foi até falado de um pastor próximo, disse: não, mas não foi esse pastor que me ganhou para Jesus. E nós fomos ali. Ele não podia se levantar da cama. E nós molhamos a toalha, molhando o corpo dele, representando o batismo. Logo na sequência, fizemos a Santa Ceia do Senhor para ele naquele hospital. Alguns dias depois, o anjo do Senhor entrou dentro daquele hospital e levou para o Senhor Jesus. Foi um amigo, mas a gente fica feliz de concluir a missão, que é levar o Evangelho e fazer com que essas pessoas tenham um nome escrito no livro da vida. E aqui nós estamos continuando, acreditando, né, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é Amigos do Avivamento, é ganhar almas, é falar de Jesus, é falar da grandeza de Deus. E o Juan vai ficar comigo no teclado aqui agora também. Eita Deus! Para tudo ficar... nós não temos atraso, a gente teve algumas coisas técnicas, porque a gente procura fazer sempre o melhor. Você pode ver que a gente tem uma boa luz, um bom áudio. Agora, Cauê, era bom, ficou melhor o vídeo, só ficou melhor ainda. Tudo com muito carinho. O Dudu veio lá, Dudu mora na região de Interlagos, Vila Missionária, gente pulando trem, pulando metrô, baldeando, pegando. Olha que legal isso. Ainda tem esse tipo. Foi de carro? É nada. Pior ainda, porque trânsito em cima de trânsito. Veio lá do outro lado, gente. Ainda, preste atenção, ainda existe esse tipo de crente que vem da onde está, lá atravessando a Macedônia, para se reunir, adorar o Senhor. Juan, nosso parceirão, menino, você tem ideia do cara com o peso que você cantou, né? Você tocou, né? Ô, Dudu, foi a altura, não foi não? Tá mais, essa meninada, Juan, Deus abençoe, viu? Você é um parceirão nosso aí, tá com a gente mais uma vez. Do Itaim, né? Eu nasci lá, hein, mano? Terra boa demais. Vem aqui, ô Bispo Tiago, vem aqui. Vem aqui. Bispo Tiago era um menino quando a gente gravou um grupo que ele era lá de Minas, né? E está em casa desde hoje. Infelizmente vai embora na quarta, né? E aí sexta-feira nós vamos estar lá em Extrema. Como o senhor diz, dá um beijo na flor aqui pro pessoal também. Não posso deixar o senhor falar alguma coisa, né? Bispão. Glória a Deus, quero cumprimentar a todos que estão vendo essa live com a paz do Senhor Jesus. Já quero estar agradecendo o pastor Anderson pelo acolhimento, pela hospitalidade. Louvo a Deus também pela vida do Dudu, que conheci hoje. Já tinha visto ele fazer backing vocal, né, para personalidades do rap. E Deus faz assim, hoje nós temos o privilégio de estar cultuando juntos aqui nesse ambiente. E eu quero dizer para os irmãos: continue abençoando esse ministério Amigos do Avivamento. É um ministério muito sério. Eu sinto aqui a glória e o poder de Deus. Eu sei que você está sentindo aí na sua casa. Eu sei que nesse momento, nessa live, Deus está curando pessoas que estão enfermas. Eu sei que Deus está renovando as tuas forças. Tem pessoas que estão vendo essa live, só Deus sabe como você está vendo. A depressão tem te assolado, mas sabe o que Deus está falando? Que hoje Ele manda o refrigério para a sua alma, e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Você é um projeto de Deus, você é um sonho de Deus. Eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos fala, quero deixar só uma meditação para você. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E se você está vendo essa live é porque você confia no Senhor e você tem esperança no Senhor.
Então abrace a cruz de Cristo e viva o melhor de Deus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Isso aí, Extrema na casa. Minas na casa, hein? Meu parceirão, filhão meu, gravou com a gente há quantos anos atrás, mais ou menos? 2007. Faz tempo, hein? Dudu gravou antes ainda. Caçadores de alma. Se eu sou homem de Deus. Deus abençoe, bispo. Tamo junto, hein? E nós vamos estar lá em Extrema. Nós vamos fazer, acho que a live do treinamento que nós vamos fazer lá, né? Vai ser bênção. Dudu, você é uma pessoa que trabalha com a educação. E há uns dias atrás eu falava desse momento que o Brasil, o mundo vive, em que crianças estão sendo mortas. E nós falávamos de um Deus irado. Há um grande avivalista, e ele contribuiu muito com literatura, dizendo que eram pecadores na mão de um Deus irado. E a ira de Deus se estabeleceu de ele ficar 400 anos em silêncio, que é a página em branco da Bíblia entre o Novo e o Velho Testamento. O Velho e o Novo Testamento é uma página em branco. 400 anos que Deus fica em silêncio. E base do silêncio de Deus é pelo que os cananeus estavam fazendo com as crianças. Eles tinham um Deus chamado Moloque, e esse Deus, esse principado é levantado hoje. E Moloque, ele era um Deus de pedra, que o seu interior aqui era oco, em que crianças, eles colocavam chamas ali dentro, e crianças eram colocadas ali dentro, sacrificadas. Deus disse para Moisés: você vai me prometer que você vai exterminar o povo cananeu. E com Josué, Deus disse: você vai prometer para mim que você vai acabar com cada um do povo cananeu. Porque Deus ficou anos vendo aquela barbárie. A história diz que os cananeus pegavam crianças, colocavam dentro de jarros e socavam as crianças vivas, fazendo de alicerce de casas. Então cada casa que você via dos cananeus, haviam pelo menos 10 crianças ali embaixo mortas. E Moloque é levantado, e nós vamos ver o rei Manassés sacrificando seu filho. E a história diz que quando se sacrificava Moloque, eram tocados tambores ensurdecedores para os pais não ouvirem os gritos das crianças morrendo queimadas. E hoje isso está acontecendo com as nossas crianças por esse principado Moloque levantado. Moloque, ele é o Deus do aborto. Observe que quando começou a falar da questão do aborto, começou a acontecer assassinatos de crianças e tantas barbáries. As crianças que eram sacrificadas a Moloque se chamavam moleques, queimadas vivas. E esse principado se levanta, onde nossas crianças estão sendo assassinadas. Se você ver algo impactante, as pessoas que fizeram, elas estão anestesiadas e não sabem o que fizeram, de matar crianças. Recentemente um homem entrando com uma machadinha, matando aquelas crianças. É um terrível principado levantado. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vícios em games já é classificado como doença mental. Se os games já eram doenças midiáticas antes da pandemia, imagine durante a pandemia que eles estão dentro de casa. 4 horas de Free Fire, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, segundo a OMS, equivale ao mesmo efeito colateral de uma pedra de crack. Olha o que está acontecendo com nossas crianças. E não sou eu que estou inventando isso. Você pode buscar esse laudo na OMS que fala justamente sobre isso. É pesquisa americana de neuropediatras que falam sobre isso, analisando o comportamento de crianças, de garotos que passam o dia inteiro jogando esses jogos. E Satanás, ele faz uma barbárie terrível. E o que eu quero dizer para você de uma palavra de hoje é que Deus ficou irado com o que se faziam com as crianças. E lá no Novo Testamento ele estabelece a importância da criança, quando ele diz que para herdar o reino dos céus nós temos que ter a semelhança de uma criança. Quando Jesus olha para seus auxiliares com aquela multidão, e os auxiliares dizem: Jesus, despede a multidão.
E Jesus: não, deem vocês de comer. E o que eles tinham vinha da mão de um menino: 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de sovado, pão de comida de cavalo, e 2 lambaris, peixes secos. Jesus é a única pessoa que pode pegar coisas insignificantes e torná-las significantes, quando tem a semelhança de adoração de uma criança, porque aquela criança tinha uma família. Se ele estava ali, Dudu, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma família, era a única alimentação para aquela família, e ele entrega tudo para Jesus, e uma multidão de pelo menos 20.000 pessoas comem, e sobra-se muito. Sabe por quê? Deus ainda usa pequenos para derrubar grandes situações. Mas Satanás quer destruir nossas crianças. O que são nossas crianças no patamar espiritual? O futuro de uma nação, o futuro da igreja. E Deus, ele fica em silêncio esses 400 anos, pela indignação que Deus vê da questão de Israel na idolatria e do que os cananeus faziam com as crianças. Esse período é chamado de período interbíblico, um período de silêncio. Mas em Atos capítulo 2, relata-se o dia de Pentecostes. O versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E o tema desta mensagem é: primeiro Deus fica em silêncio, depois ele faz barulho. Passa-se o período de silêncio de Deus de 400 anos. A história não para. É aí que nós temos grandes nações. É aí, por exemplo, que vem Alexandre o Grande, o povo macabeu, e tantas coisas acontecem. Mas profeticamente Deus estava em silêncio. Silêncio esse que é rompido, que nós vamos olhar ali, quando Jesus aparece respondendo uma pergunta: a quem eu enviarei? O céu pergunta. E Jesus aparece por nós, como o Dudu disse, ele morreu por nós, e a morte de Cristo nos deu o direito de ser o que somos, de sermos o que seremos. Aquilo que você precisa ser, você será, porque nós estamos embaixo de uma promessa de Deus. Aquilo que temos e aquilo que vamos ter, o que você precisa ter, você terá. Preste bem atenção. A melhor oração que você pode fazer é essa: Senhor, seja feita a tua vontade. Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. E quando nós entregamos na mão de Deus, nós confiamos em Deus, Ele entrega o melhor, e o melhor é aquilo que precisamos no tempo oportuno que Deus estabelece sobre nossas vidas. Eu já disse isso e quero repetir essa reflexão com você, que se nós colocássemos na balança Saul e Davi, Davi pecou muito mais do que Saul. Só vou te contar uma história em que Davi, que deveria estar numa batalha, como os grandes reis iam, e ele não foi para a batalha, ficou no palácio, e ele viu Batseba se banhar, e desejou aquela mulher. Desejou ao ponto de chamar Joabe, e disse: Joabe, coloca Urias, o marido dela, na frente de uma batalha, mas meu senhor, ele vai morrer, coloque ele à frente da batalha, porque ele queria aquela mulher. O perigo não é a tentação, todos nós seremos tentados, o perigo é ceder à tentação. E a consequência disso foram coisas terríveis. Absalão queria matar Davi, seu filho queria matá-lo. Uma filha dele é estuprada pelo próprio irmão, que é assassinado. Consequências. Então Davi, ele pecou mais do que Saul. Só que a diferença de um homem e uma mulher de Deus é no momento da oração. Se você entendesse que os resultados da tua vida, que as coisas que têm acontecido na tua vida, não estão nas tuas reivindicações humanas, mas nas tuas reivindicações espirituais.
E nós reivindicamos orando. Quanto mais oração, crescemos ouvindo isso, mais poder. Menos oração, menos poder. Nós somos resultados da oração, que religiosamente nós dizemos que oramos. Mas se oração tem o poder de mudar a situação, por que a tua situação não está mudando? É porque você está dentro de um critério religioso. Deus não procura religiosos, Deus procura adoradores. E por que Davi foi abençoado mais do que Saul, se Davi pecou mais? É porque quando Saul pecava e era questionado, ele se justificava. Foi como Adão, Dudu. Antes de Adão errar, nós tínhamos 6 sentidos. O sentido espiritual era perfeito. Não se orava para falar com Deus, se falava com Deus. E Adão errou. E Adão foi o mesmo gênero de Saul, se justificou: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Agora a diferença de Davi, quando aquele grande profeta chega e conta uma história: meu rei, havia um homem rico que roubou uma cordeirinha de uma situação de alguém. O rei disse: pois bem, esse homem deveria morrer. E o profeta diz: esse homem é você. Sabe o que Davi faz? Não se justifica, se arrepende, chora ao Senhor. A diferença está em você se arrepender. Coloque-se sempre como errado, porque quem muito se defende, muito deve. Eu aprendi, Dudu, com todas as loucuras que nós fizemos juntos, que você participou, que o bispo Tiago participou, que o Adriano era muito pequeno. Eu aprendi a me calar mais. Você também. A gente amadureceu apanhando, mas nunca deixamos de ter a unção de Deus, porque Deus não escolhe perfeitos, Deus escolhe pessoas sinceras. E as sinceras são aquelas que aprendem. Nós estamos aprendendo a todo momento. E hoje nós estamos no outro nível. Deus fala no meu coração que Deus quer te levar a outro nível espiritual. Aprendeu com tudo isso? Não corre atrás para provar que você está certo. Você não tem que entrar nessa briga. Não é essa briga. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deixe apontar, deixem dizer, porque o homem mais justo da terra, ele ficou em silêncio. Porque quando nós ficamos em silêncio, é Deus quem fala. E Deus está falando hoje com você. Observe que após o silêncio acontece um barulho. O barulho de Pentecostes. Aprenda uma coisa: sempre que o Espírito Santo se manifestar, haverão 3 grupos de pessoas. E eu quero perguntar: qual grupo de pessoas você é? O primeiro grupo está em Atos capítulo 2, verso 1, como nós lemos. Nós vamos observar que os que estão dentro, haviam 500 pessoas que foram convidadas para o cenáculo. Pastor, isso é 120 dentro. Então o primeiro grupo que nós aprendemos de Atos capítulo 2, verso 1, é o grupo das pessoas que estão dentro. E quem está dentro, está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os 120 foram cheios do Espírito Santo. Via-se nele como línguas de fogo. É assim que nós vamos entender quem é homem, quem não é homem de Deus, em qualquer tipo de situação. É pela unção que há na vida dele. O segundo grupo de pessoas que nós temos no versículo 12 de Atos 2, são os que estão perto. E os que estão perto não são os que estão dentro, porque os que estão dentro estão envolvidos e comprometidos. Os que estão perto estão interessados, admirando e curiosos. Nesses 2 tipos de pessoas, quem é você? O que está dentro ou o que está perto? O terceiro tipo de pessoa que nós temos, o terceiro grupo, está lá em Atos capítulo 2, verso 13. São os que estão de fora. Eram 500 pessoas ali presentes, 380 para o lado de fora, 120 dentro. E essas 380 que estavam do lado de fora, são aqueles que são críticos.
são aqueles que estão envolvidos com o evento, com o ambiente. E Deus não é uma ambientação. Deus é algo sobrenatural, porque o ambiente limita. Eu estou no ambiente de Dom Bosco, estou aqui, eu não posso dizer que estou em Suzano, estou dentro de um ambiente. A graça de Deus não é jogada dentro de tempo e espaço. A graça de Deus é algo sobrenatural. Mas essas pessoas, esse terceiro grupo, são os que estão de fora. Eles não vivem e não querem que ninguém viva o avivamento. Quantas vezes nós íamos para vigílias quando nós éramos novos, e tinha um monte de gente lá de fora, conversando, às vezes fazendo agenda, e a coisa importante acontecendo lá dentro. E às vezes quem está dentro, está lá sentado, não está nem entendendo, não quer nem entender o contexto, porque não é complicado entender Deus. Basta nós querermos. Esta situação que você está vivendo não é para te humilhar, mas é para te levar a um outro nível, um nível não de vencedor, porque vencer, você vence já sendo do mundo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu te faço essa pergunta: você faz parte do grupo de dentro, do grupo de perto ou do grupo de fora? Porque Pentecostes, eu termino aqui, Pentecostes era a marca da inauguração de uma igreja com poder. É isso que falta nas nossas vidas, é ter poder. Eu me lembro de um menino, de um homem que nós internamos numa casa de recuperação. Eu tenho 48 anos, eu tinha 17 anos de idade. Paulista, que era um banheiro de 1,5 metro por 1,5 metro, que cabia 22 pessoas usando pedra. E eu estava fazendo um programa de rádio, e eu me lembro que um ouvinte ligou para mim e disse assim: ô pastor Anderson, eu não sei onde está meu irmão. E Deus falou ao meu coração: eu sei aonde o irmão dele está. O nome desse moço, o Guedes, você deve até conhecer. Ele era goleiro, o Samuel, que é policial. Ele foi goleiro do Tossan, um altão policial. E o Samuel falou assim: pastor, mas eu nem te falei nada do meu irmão. Eu sei onde seu irmão está. Deus falou comigo. Eu falei: vem aqui, a rádio é em tal lugar, pertinho, e nós vamos descer lá. Descemos na biqueira. Na época era o Nivaldo, a biqueira lá perto do Seipe. Sabe onde é ali, que era do final DT. Eu cheguei, Nivaldo, tudo bem? Já conhecia? Tudo bem, tem um homem aí dentro que eu quero pegar. Mas como assim? O senhor nunca entrou? Eu falei: tem. O nome dele é Cláudio. Tem Claudinei ou não? Aí o Samuel falou: meu nome, chama de calma, é Claudinei. Ah, o Claudinei, o cobrador. Ah, ele está aqui. Irmão, veio daqui 1 hora, porque ele está de um jeito que não é bom o irmão dele ver, não. Vem que eu vou jogar uma água nele aí, eu vou entregar ele para o senhor. Samuel, não, Samuel, vamos embora. Respeitar o que o homem falou. Voltamos, veio o Cláudio. Pô, de novo, vocês estão me enchendo o saco, tal. Colocamos no carro, reunimos a família, lá para baixo do Alberto, aquele escadão que vai dar lá para o buraco ali. Morava ali o Jimmy. Aí chegou lá, todo mundo chorando, um monte de mulher, um monte de irmã, sobrinha, todo mundo chorando, e o cara ignorante e tal, e ali, eu não era ninguém. Eu falei assim: eu posso falar uma coisa aqui? Aí todo mundo olhou para mim, aí o Samuel falou: não, foi ele que foi pegar lá o irmão Anderson. Eu falei assim: moço, tu é cheio, tu é parrudo, cheio de orgulho, onde tu estava não ia dar nada, mas eu fui lá com teu irmão, segundo o poder de Deus. E ele parado: me diga uma coisa, tu quer aceitar Jesus agora como teu Salvador? Dobra o joelho que eu vou orar por você, senão eu estou indo embora. Dobrou o joelho, aceitou Jesus naquele dia. E aí nós encaminhamos ele para uma casa de recuperação em Jacareí, finado irmão Barreto. E o Cláudio, quando nós colocamos ele ali, o Cláudio contou: pastor, antes a gente levantava às 7 horas da manhã, o irmão Barreto estava de joelho orando. A gente ia preparar o café 8 horas da manhã, passava, ele estava lá no mesmo lugar de joelho orando. A gente passava às 10 horas para poder ir para a feira, para arrecadar alimento. Ele estava lá de joelho orando ainda, pastor. E nós voltava da feira às 11h30, de joelho ele estava. Meio-dia eu fui almoçar, falei: mano, não acredito, de joelho ele estava.
1h30 ele levantava e disse: reúne a casa. Deus desceu e me deu a revelação. Você é isso, aquilo, você é aquilo outro, e assim. E olhou para o Cláudio e falou: Deus está dando o teu id. Eu falei assim: não, irmão, eu quero ficar aqui. Deus está dando o teu id. Mas eu não completei 9 meses, eu tenho 3 meses. Eu já passei por causa de recuperação, que eu fiquei 1 ano e não mudou nada. Deus está dando o teu id. E o id do Cláudio tem mais de 25 anos, liberto, foi levantado a pastor na Assembleia de Deus, fez faculdade de matemática e hoje é diretor, Guedes, ali daquela escola do Pedro Brasil Bandec, lá embaixo no Nélia. Sabe por quê? Deus ainda é capaz de entrar no lixo e fazer luxo. Pentecostes veio para revolucionar, mas Deus não vai usar acomodados. Deus não vai usar quem está dizendo assim: eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Deus só vai usar assim, ó: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, pode contar comigo, Senhor, que hora que tu quer, eis-me aqui. Sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te prosperar, vai te alegrar, vai fazer grandes coisas, vai fazer milagre, vai salvar quem tanto você queria salvar. Salvação não vem de você, vem de Deus, mas você é resultado de oração e busca a presença do Espírito Santo de Deus. Movimento e barulho fazem parte dessa marca da inauguração da igreja com poder, porque em Êxodo capítulo 19, e eu termino aqui, Êxodo 19, movimento e barulho. Êxodo 19, o Deus Pai desce na terra e faz barulho. Lucas capítulo 2, movimento e barulho. O Deus Filho desce na terra e faz barulho. Alava canto e decova sudeplávias. Atos capítulo 2 que nós lemos, o Espírito Santo desce na terra e faz barulho. João 14:16, a promessa de Deus, a promessa do Pai é manifesta pelo Filho e cumprida no Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento. Será que Deus é capaz de encontrar um incendiário aqui hoje, nas correntes da internet? Será que Deus é capaz ainda de encontrar os seus Davis? Deus está triste com o que o mundo está fazendo. Nosso país virou esquerda. Nosso país bebe de uma água do comunismo. Isso é bom, pastor? Ótimo, porque é sinal do estabelecimento do anticristo. Nós estamos vivendo sinais, e o Dudu falou, soltou essa pérola, os problemas, está tudo na Bíblia. Feliz de quem medita de dia e de noite na palavra. Você sabe por que Deus escolheu Israel? Porque um menino de 13 anos de idade, que faz o seu bar mitzvah, ele com 13 anos de idade, na nossa cultura, ele tem uma pós-graduação em teologia. Seria na nossa cultura isso. Ele sabe todo o Pentateuco, os 5 livros, a Torá. Eu vi recentemente, através do apóstolo Léo, lá em Israel, ele mostrando o bar mitzvah, porque, Dudu, a nossa cultura, 18 anos de idade de maior. A cultura de Israel é 13, que é o bar mitzvah. E quem são as pessoas de 13 anos? Bezalel, o construtor da arca, tinha 13 anos de idade. Então é nesse momento que o menino, ele tem a maior idade, tanto carnal quanto espiritual. O dia que você deixar de ser menino e adquirir responsabilidade com as coisas de Deus, Deus vai te levar a sério. Nós temos que parar de se contentar com coisas pequenas. É mais ou menos assim, você mira na lua, se errar você pega a estrela. É na oração e na humildade. Mas se preparar para aquele grande dia, para a soberba não entrar no coração. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Que vai ver um barulho, um movimento de resgate aos sonhos proféticos de Deus na tua vida. Deus vai te ajudar nesta situação.
Deus vai te levantar, vai te exaltar. Pastor, mas por que está tão difícil? Não se formam marinheiros em águas calmas. A partir de hoje você vai ver que você não tem problemas, porque você vai estar agora nesta oração, no nível de adorador, você vai ter desafios. Problemas são consequências de inadimplências, problemas são consequências de erros. Você está mexendo na instalação, contratei o Guedes para fazer a instalação, aí ele me liga: pastor, eu estou aqui, eu tive um problema na instalação. Isso quer dizer o quê? Eu cometi um erro, não é isso? Não é problema que você tem, porque problema é consequência de erro, e você fica se culpando e dizendo: mas onde que eu errei para passar por isso? Não é por aí. Você tem desafios, e desafios são dados para pessoas que estão preparadas por Deus para subir níveis.